Sejam bem-vindos ao episódio 2 do programa Dominando o Mercado Imobiliário. Neste programa ajudamos você, corretor de imóveis, o caminho para você vender 5 vezes mais. Eu me chamo Ronaldo Santos, sou especialista em vendas de imóveis e no episódio de hoje eu vou te ajudar a você dominar o mercado imobiliário 5 vezes mais rápido e vender muito mais. Fica ligado porque eu vou entregar o ouro, a cereja do bolo para você e eu tenho certeza absoluta que a partir desse vídeo você vai ter um pensamento diferenciado na hora de você entender o que é dominar o mercado imobiliário. E o que é dominar o mercado imobiliário 5 vezes mais rápido? Então, primeiro ponto, velocidade. O que é velocidade? Hoje não se trata um cliente como se tratava antigamente. Os clientes do passado, você mandava um imóvel para ele pensava, queria ir lá visitar, queria dar uma passeada com você, conhecer o bairro, conhecer tudo. E hoje a velocidade é totalmente diferente do passado. Então o corretor que no tempo de hoje for pensar como antigamente, você vai ficar para trás. E aí o cliente vai procurar um outro corretor que atenda ele muito mais rápido. Então quando você entende esse simples processo de velocidade, você vai trazer velocidade para você e velocidade para o seu cliente. Por que isso, Ronaldo? Porque o cliente hoje ele não tem mais tempo para poder ficar procurando um imóvel, procurando outro. Ele simplesmente dá um Google, ele vai entender o que ele quer, a localização que ele quer, qual o tipo de imóvel que ele quer. Então fica tudo muito mais simples, mais prático e muito mais rápido para você fazer um bom atendimento. Então se sua velocidade for igual ou maior, que é a preferência, que seja maior do que o cliente, isso daí vai gerar uma conexão entre você e o seu cliente. Porque quando você dá aquela recuada e você, não, já eu te mando, já te seleciono alguns imóveis para você, eu vou ver aqui um imóvel que está dentro do seu perfil e o cliente já está fazendo contato com outro corretor e você vai ficar para trás. Então tenha velocidade. Se você não tem velocidade, você vai ficar fora do jogo. Pode ter certeza disso. Então a velocidade para você é o ponto fundamental que você não pode de forma alguma deixar passar. Se você deixar passar, te lamento, você vai perder rapidamente esse cliente. Então domine exatamente esse termo que eu estou passando para você, da velocidade. Então tenha velocidade em todo o seu processo, do início ao fim. Não falo apenas você ter a velocidade de encontrar o imóvel para o seu cliente. Não estou falando exatamente isso. Estou falando de você encontrar o imóvel de acordo com o perfil do seu cliente, você ter velocidade numa documentação, ter velocidade no fechamento, porque quando o cliente começa a pensar demais, você acaba perdendo essa venda. E isso não é interessante nem para você e nem para ele, porque você está dando muita chance para ele escolher outros imóveis. Então, quando você entende exatamente qual o perfil do cliente, você vai ter essa velocidade e você vai ganhar o jogo rapidamente. O segundo ponto é o domínio da área de atuação. O que é isso, Ronaldo? O domínio da área de atuação é você entender a área que você quer atuar. Ou seja, o bairro, por exemplo. Se você começa a trabalhar em vários bairros com vários imóveis ao mesmo tempo, você vai ficar totalmente perdido e você não vai ter controle absolutamente de nada. Então, se você está começando, por exemplo, é uma dica fundamental para você que está começando, você começar pelo menos com um bairro. Porque, imagine bem, a sua cidade tem diversos bairros. Qual o bairro que você domina? Não tem nenhum? Então passe a dominar pelo menos um bairro. Quando você domina aquele bairro, o cliente vai entender aí que você tem um domínio do bairro, tem um domínio do que você está falando, o que você está oferecendo para ele, e aí isso vai trazer aquela confiança e vai ficar uma coisa muito mais simples de explicar, mais prático, porque ele vai te perguntar. Primeiramente, ele vai dar aquele Googlezinho que a gente já sabe que ele vai fazer, ele vai pesquisar o valor do metro quadrado, ele vai pesquisar as informações do bairro, o que tem naquele bairro, ele vai absolutamente já chegar preparado para comprar de você. Então, é igual ao assunto que eu falei anterior, da velocidade. A velocidade é onde você vai ganhar o jogo. Então, nesse ponto também, você ganha o jogo dessa forma, você dominando a sua área de atuação. Então, entenda o que tem no seu bairro, entenda muito bem qual o valor do metro quadrado, a valorização do imóvel que você está oferecendo, seja um imóvel em construção
ou seja, um imóvel já pronto. Entenda, se é um local, é um bairro de praia, por exemplo, quanto mais próximo da praia, os valores eles vão aumentando, o metro quadrado gradativamente vai aumentando. Quanto maior o porte daquele imóvel, os valores vão aumentando. Então você tem que ter bagagem para você explicar para o seu cliente o motivo do valor do metro quadrado que está sendo ofertado daquele determinado imóvel. Porque ele vai sempre fazer a pesquisa, ele vai entender que o metro quadrado que você está oferecendo para ele está acima do que ele está buscando, e aí ele vai chegar com argumentos. Se você não estiver preparado, você não vai dominar o seu mercado, não vai dominar o seu cliente, não vai dominar o produto que você está ofertando para ele, tá? Então domine muito bem para você entender tudo do imóvel, da localização, e aí você na hora de conversar com o seu cliente, você ter esse domínio, porque ele vai te perguntar e ele vai saber de absolutamente tudo e ele já está preparado para a compra, só que você ainda não sabe. E eu estou te explicando que nos dias de hoje, o cliente ele já chega preparado para compra, ele só quer saber qual imóvel que ele vai comprar. Então, se você tem um imóvel que já está dentro do perfil dele, fica muito mais fácil, muito mais prático de você seguir a sua conversa aí para um fechamento. Então lembre-se de uma coisa, quem faz tudo não faz nada. Então faça uma coisa aí de cada vez que vai dar muito certo. O terceiro ponto é conhecimento do seu cliente. Se você tem a oportunidade de conhecer o seu cliente antes do primeiro atendimento, seja ele presencial ou ele online, é importante que você tenha esse conhecimento, saiba de onde o cliente é, saiba do que ele gosta, tenha informações importantes, por que ele está querendo aquele determinado imóvel. Então faça pergunta. O segredo é você fazer pergunta e perguntas inteligentes que entre dentro do conceito do que você vai apresentar para ele. Então se você tem esse conhecimento do seu cliente, fica muito mais simples e mais fácil você fazer um funil, literalmente um funil do entendimento do que o cliente quer. Faça esse mapeamento que com certeza aí você vai ter um atendimento bem específico, bem especializado e o cliente vai entender que você, de fato, você conhece muito bem ele e conhece os seus gostos. Imagine bem você ir com um cliente em um imóvel que o cliente fala que quer varanda, por exemplo, ele sabe que quer varanda, só que você não sabe, você não perguntou, você não teve essa clareza do que ele realmente quer, e aí você leva em um imóvel que não tem varanda, aí ele vai falar para você, não, esse imóvel não me agradou, não é o que eu estou buscando, só que ele não fala. E aí quando esse cliente vai para um outro corretor, ele também não fala, o que vai acontecer? Esse cliente ele vai ficar cansado de procurar imóvel e ele não vai encontrar nenhum imóvel e simplesmente ele vai ficar rodando e não chega a lugar nenhum. Aí ele acaba se frustrando. Por quê? O corretor simplesmente não fez perguntas para esse cliente que leve a uma condução do imóvel perfeito para ele. Porque às vezes o cliente está na cabeça dele que quer varanda. Aí, digamos que seja o esposo está querendo a varanda, a esposa não está querendo varanda, está querendo um quintal. Aí o que tem a ver um apartamento com uma casa, por exemplo? Para ter quintal tem que ser casa, não tem como ser um apartamento. A não ser que seja um apartamento muito grande, tem uma varanda muito grande, que ele utiliza essa varanda para o espaço que ele deseja. De repente tem um animal, e aí você não sabe, eles não falam, você não pergunta, e aí? Olha a salada. Então você vai perder seu tempo, e o cliente vai perder o tempo dele e vai ficar frustrado e acaba desistindo de uma compra, porque não está clara as perguntas, né? Não ficaram claras. Então faça perguntas a ele primeiro, entenda qual o objetivo da compra daquele imóvel, entenda o porquê que ele está querendo comprar, se é de imediato, se é um imóvel em construção, se é um imóvel já pronto. Então faça pergunta. Quanto mais pergunta você fizer inteligente, que conduza o cliente a de fato adquirir um imóvel dentro do perfil dele, melhor. E o que não é dominar o mercado imobiliário? O que não é você ficar perdido, literalmente atirando para tudo que é lado, sem ter um foco, sem ter um objetivo do que de fato você tem que seguir. Um dos erros muito grande, fatal, é o corretor de imóveis está começando e muitas das vezes é um corretor antigo, mas só que está perdido, está frustrado,
é um corretor que está atirando para um lado, atirando para outro, está querendo vender de todas as formas e simplesmente nunca vai conseguir. Não vai por quê? Porque ele está atirando para todo lado. Ele não sabe qual bairro que ele trabalha, ele não sabe qual o tipo de imóvel que ele vai trabalhar, ele não sabe a área de atuação dele, ele não sabe qual o público que ele vai atender, ele não sabe de absolutamente nada. Para ele é o seguinte, eu vou partir para todos os lados. O que der certo, eu vou seguir. Então não existe o certo, tá? E não existe o errado. Existe você ter um foco, você determinar aqui o que você quer, de fato, porque cliente pode ter certeza que existe para determinados imóveis. Tem cliente para padrões baixo, médio, alto, tem cliente para todos os gostos. Agora, você tem que saber, e você como corretor, você como profissional, você tem que definir de fato o que realmente você quer para a sua profissão. Porque, assim, você pode trabalhar somente com apartamentos, você pode trabalhar com imóveis de grande porte, com casas, galpões, aí depende do que você quer. O que você se sente mais seguro para você seguir aquela linha de raciocínio ali e você ser especialista naquela área. Então, não atire para todos os lados. E o segundo ponto é não ter clareza. Quando você não tem clareza, meu amigo, você vai ficar perdido. Então, a clareza é um complemento aí do você ficar perdido. Tenha clareza, de fato, o que você realmente quer, qual o cliente que você quer trabalhar com ele, se é um cliente de alto padrão, se é um cliente médio, qual é a faixa etária de valor que você quer trabalhar, onde você se sente hoje mais seguro de trabalhar, é no alto padrão, é no médio, é no baixo, em que situação você quer estar nesse momento, onde você se sente mais seguro. Então, se você não se sente seguro em absolutamente nada, você está perdido, não tem um foco, não tem uma direção, escolha aí o que você quer trabalhar, entenda aí o mercado desse produto que você quer trabalhar, estuda bem, dá uma estudada, vai numa construtora, entende o que você quer ofertar para o seu cliente. Então, se aprofunde por quê? Quando você vai se aprofundando nesse mercado que você quer atuar, você vai ficar mais seguro, você vai ter clareza do que você quer trabalhar. Eu vou te dar um simples exemplo do que aconteceu comigo. Logo no início, o que aconteceu? Eu queria trabalhar muito aí com investimento imobiliário, mas só que eu não tinha conhecimento total do cenário. Então, o que aconteceu? Eu cheguei para um corretor e construtor, eu falei, cara, eu tive uma ideia, eu estou pensando em trabalhar com investimento imobiliário e o que você acha disso? Porque eu estou me achando nessa área. Aí ele simplesmente chegou para mim e perguntou, o que você entende de investimento imobiliário? Aí eu fiquei murcho naquele momento, engoli seco e eu falei, a partir de hoje eu vou estudar o mercado imobiliário sobre investimento e vou ser um dos melhores a trabalhar com esse tipo de serviço. Porque eu tenho certeza que eu posso, eu consigo e eu vou em frente. E depois desse dia, por incrível que pareça, tempos depois eu abri a nossa imobiliária e aí hoje essa pessoa me procura para eu vender os imóveis dela. Porque ele entendeu que eu hoje entendo do mercado imobiliário, sobre o investimento, e quando ele se deparou comigo, por acaso a gente faz academia na mesma academia, a gente se deparou outro dia, ele, rapaz, você me abandonou, não sei o que, eu falei, não abandono ninguém. Então, só para você entender que se você receber um não, pode ter certeza, gente, não fique desanimado, porque o desânimo vai acontecer. Então não fique desanimado. Traga isso para você, realmente jogue no seu peito, jogue a responsabilidade para você e foque naquilo que você quer, que pode ter certeza que vai dar resultado. Não tem como não dar resultado para aqueles corretores que ficam perdidos, que não assistem a gente aqui, fica perdido aí patinando para tudo que é lado e não sabe para onde dar o tiro. Então, se você dá tiro para todos os lados, você vai acertar o quê? O que você quer acertar? Então, você que tem que definir, não é o seu cliente, não é o mercado, é você que tem que decidir. Então, quando você começa a ter um foco
direcionado ali, uma clareza para o que você quer, pode ter certeza que os clientes vão começar a chegar e é simples, você vai atender apenas aquele tipo de cliente que você está oferecendo aquele determinado produto. Você não está atendendo um cliente que quer casa, que o padrão é diferente de um apartamento, você não está atendendo um cliente que quer flat, que é sobre um investimento, por exemplo, é totalmente diferente de um apartamento para moradia, de uma casa, de uma fazenda. Olha só, nada com nada. Imagina você atendendo todo esse público. Você vai ficar louco, você não vai conseguir absorver, nem entender, nem vender nada, porque o cliente não vai te enxergar como profissional. Imagina você ir num médico, você está precisando de um ortopedista. Você vai no dentista? Não faz sentido, entendeu? Então, entre no foco, entre uma clareza na sua mente do que eu estou trazendo aqui para você, porque esse conteúdo é de grande valor e pode ter certeza, se eu tivesse essas informações, isso lá no meu início, eu não iria patinar como eu patinei, mas que bom que eu aprendi muito rápido e hoje eu estou trazendo esse conteúdo aqui para você. E por que dominar o mercado imobiliário você consegue gerar mais vendas? É simples. Se você domina algo, pode ter certeza que vai facilitar a sua vida em vender com frequência. Então, se você vende um imóvel para moradia, qual o público que você vai atrair? Cliente para moradia. Se você vende só fazenda, você só vai atrair cliente para fazenda. Se você vende apenas terrenos, um cliente entre eles começam a indicar você para comprar terreno. Então, você entende que existe um segmento, você entende que um cliente vai trazendo outro, então isso vai te trazer muito mais vendas e vai ficar muito mais simples. Eu te dou o mesmo exemplo que o meu. Eu me especializei, por exemplo, em investimento imobiliário. Investimento imobiliário e apartamento para moradia. Quando eu entendi o mercado por completo, eu antes só vendia para moradia, e aí eu entendendo o meu mercado, estava me trazendo para investimento também. Lembra lá atrás a história que eu contei que eu não entendia de investimento imobiliário? Então, quando eu estava vendendo um imóvel para moradia, essa oportunidade surgiu na minha frente. Foi tanto uma oportunidade quanto um desafio, porque como eu não entendia e eu queria atuar, e aí? Como é que a gente faz? Eu tive que me especializar. Então, eu acabei me especializando tanto em imóveis apartamento para moradia e também flat na praia. Isso foi uma especialização que eu criei para não ficar atirando para todos os lados. Então, você dominando essa parte, não necessariamente você vai se especializar na mesma área que eu estou te falando, em apartamentos e imóveis para investimento. Não necessariamente isso. Veja o que você se sente mais confortável e atue naquela área para você seguir em frente e você vender muito mais. E aí você deve estar se perguntando, e aí, Ronaldo, e você? O que você fez para você dominar o mercado imobiliário? Eu simplesmente fiz tudo, exatamente tudo, do que eu expliquei até agora para você. Eu escolhi uma área para atuar, eu escolhi um público para trabalhar com esse público, ou seja, o cliente ideal para mim naquele momento, o bairro, a região que eu queria trabalhar. Então, eu escolhi apenas um local. Para ser bem sincero e honesto com você, quando eu comecei com um apartamento que estava em construção que ninguém queria vender, era próximo à residência que eu morava, na época eu não tinha nenhuma bicicleta para andar, eu tinha que ir andando a pé, tá? Isso aí faz até parte um pouco da minha história. Eu tinha que sair de casa, eu ia andando a pé, né, até esse empreendimento. E nesse empreendimento, acredite, eu vendi 6 blocos. Dos 8 blocos que tinha nesse complexo de empreendimento, 6 blocos eu vendi sozinho. Em casa, tinha 2 quartos nesse apartamento que eu morava, tinha 2 quartos, e aí o que acontece? Um quarto era meu e da minha esposa e o outro quarto da nossa filha. Esse quarto da nossa filha, a gente bloqueou ele geral, criamos um escritório, um QG mesmo, para poder eu trabalhar. Eu não saía para nada, só falava para minha esposa, olha, me traga a água e a comida, só. Eu só levantava ali para poder ir no banheiro e descia o sarrafo mesmo, trabalhando
Se desse para trabalhar 24 horas nem dormir, eu trabalhava, porque cliente tinha, porque eu estava focado em apenas um empreendimento, eu estava focado em um único bairro, eu estava focado em um único público, que era específico para aquele imóvel. Eu ia lá, fazia vídeos para os meus clientes, que são de fora, e aí até hoje mesmo, a data que você está vendo esse vídeo, eu tenho contato com esses clientes e ainda compram da gente e indicam outros clientes. Olha que maravilha. Por quê? Eu dei um atendimento especializado, eu dei um atendimento com segurança, eu dei um atendimento específico, porque eu entendia de absolutamente tudo. Qual era até o cimento que era colocado naquela construção, até isso eu sabia. Então, todas as informações que o cliente me pediu, eu tinha na ponta da língua, eu já mandava de imediato. E isso o que eu fazia? Eu pegava, cercava o cliente de todas as formas, porque eu tinha conhecimento ali do que eu estava ofertando. Eu vendia até cliente, eu vendi nessa época, vendi para cliente até do Japão, até para o Japão, olha só que loucura. Cliente brasileiro que estavam lá, e eu falando com ele aqui em fuso horário, porque é um fuso horário totalmente o oposto, se eu não me engano, são 12 horas de diferença, ou 24, alguma coisa assim, não me recordo agora. E aí eu tinha que atender esse cliente naquele horário que ele podia. E aí eu ficava até 1, 2 horas da manhã trabalhando em prol desse empreendimento. Olha que interessante. E foi o período que eu vendia de 1 a 2 imóveis por dia, acredite, de 1 a 2 imóveis por dia. Teve dia que eu vendi 3. Por que eu vendi tanto assim? Porque eu estava focado nesse empreendimento, num produto específico, é o que eu estou explicando aqui para você. Então foque em apenas um bairro, foque em apenas um produto, um cliente, uma região, um de cada. Depois que você dominar isso daí, aí você parte para uma segunda etapa, é um segundo desafio. E aos poucos, gradativamente, você vai crescendo. Não queira crescer do dia para a noite, porque isso não vai funcionar para você e muito menos para ninguém. Foque que com certeza dá certo. E aí, Ronaldo, se eu não dominar o mercado imobiliário, o que acontece? Meu amigo, pode ter certeza que você vai estar fora do jogo. Importante aí você estar sempre dentro do jogo. Quem é corretor top da NASA, que assiste a gente aqui, ele sempre está dentro do jogo. E você é um deles. Pode ter certeza, se você seguir aí todas as etapas que a gente passou até agora, e ainda tem mais, pode ter certeza aí que você sempre vai estar dentro do jogo. Essa é a importância do canal, é explicar, ensinar, orientar você aí a dominar de fato aí o mercado imobiliário. E qual é o melhor momento para você dominar o mercado imobiliário? O momento é esse e é agora. Então entenda que você deve dominar o mercado imobiliário, isso hoje, a partir de agora. Então fique muito atento que a direção é mais importante do que a velocidade. Vou trazer uma analogia aqui para você do coelho e a tartaruga. Na sua concepção, o que chegaria mais rápido ao seu destino, o coelho ou a tartaruga? Então provavelmente aí você deve ter escolhido o coelho, porque o coelho, de certa forma, ele é muito mais rápido que a tartaruga. Mas qual dos dois tem um foco maior? Com certeza aí a tartaruga tem um foco maior, porque o coelho vai ficar atirando para um lado, atirando para outro e não vai ter uma direção. Ele pode chegar ao destino que ele quer, sendo que ele vai demorar a chegar, entendeu? E se chegar, já a tartaruga ela vai seguir reto ao seu foco, ao seu objetivo e com isso ela vai alcançar o que ela está desejando. E pode ter certeza que o sucesso vem. Então o mais importante não é a velocidade. Então a direção é muito mais importante do que a velocidade. Vá no seu tempo, vá no seu momento que você vai chegar até o destino que você deseja. E onde eu mais vejo que as pessoas erram em tudo isso? Elas não querem seguir um processo, elas não querem seguir um passo a passo, querem fazer tudo hoje e amanhã não faz nada, ou seja, sem direção nenhuma. Então é importante você seguir um processo, existe um passo a passo que você deve seguir. Então, muitas vezes, o erro maior é você não seguir o processo. E o que eu falo? Gente, é o feijão com arroz que funciona. É o simples, é o básico que funciona. Não é aquela coisa mirabolante, não é você ter a melhor câmera, não é você ter a melhor roupa, não é você ter
o melhor em tudo, porque isso aí nunca vai existir. Você pode ter o dinheiro que for, mas esse momento nunca vai chegar em você ter aquela tão sonhada câmera, o melhor celular, o melhor tudo. Então o momento é hoje, o momento é agora. Então faça o feijão com arroz, vá pegando aí bagagem, vá se aperfeiçoando, vá melhorando. Se tem um telefone que é mais ou menos, daqui a pouco você com a comissão você compra um telefone melhor, faz uma filmagem melhor, você vai trabalhar melhor, tem uma roupagem melhor. Então trabalhe primeiro com hoje, faça o feijão com arroz que ele funciona direitinho. Tudo tem seu momento, tudo tem o seu momento e as suas oportunidades e elas vão se casando. Então faça o famoso feijão com arroz que dá muito certo. Eu quero finalizar esse vídeo com uma frase: domine uma coisa de cada vez, porque quem faz tudo não faz nada. Se esse conteúdo realmente fez sentido para você, você realmente aprendeu, vai aqui embaixo, dá um joinha que eu quero entender que realmente fez sentido, que realmente você aprendeu, você está indo para um outro nível. Isso é muito importante para mim. E faz um comentário aqui embaixo, quero saber o que você gostou, o que te chamou mais atenção, o que você aprendeu. Isso é muito importante tanto para você, quando você digita e escreve, você vai memorizar tudo aquilo. E aí, se você também não é inscrito do canal, se inscreve aqui embaixo, tem um botão para você clicar, se inscreve, aí tem um sininho, você ativa o sino. Para que esse sino? E toda vez que a gente colocar um conteúdo novo aqui, você vai receber em primeira mão, para você não ficar perdido e ir assistindo todos os vídeos passo a passo e ser um corretor top da NASA. E não deixe de seguir as nossas redes sociais, aqui embaixo eu vou deixar as nossas redes sociais e também na descrição do vídeo vou deixar um link, é só você clicar e já vai ser direcionado para lá.